Olá, meu nome é Rogério, sou advogado. Eu sou a Priscila Queiroz, consultora de recursos humanos. Bem-vindos ao canal, o nosso canal QF Conex 5.0, o canal do empreendedor. E eu gostaria de convidá-los a participar de um tema importante, a qual nós vamos abordar hoje, relacionado à contratação de profissionais tidos como 50 a mais, pessoas mais velhas e mais experientes inseridas no mercado de trabalho. E este tema é voltado especialmente para você que tem a necessidade de contratar profissionais qualificados, com experiências e com possibilidades de ter um comprometimento maior. Vantagens e talvez possa parecer desvantagens no primeiro momento, mas isso está mudando no nosso mercado. Bem, a gente precisa pensar se existem alguns preconceitos ainda em relação à contratação de profissionais 50 a mais. O que vocês acham aí? Será que existe esse preconceito? Ele é real ou é só um discurso que algumas pessoas proferem por aí? Já aproveita e coloca isso aqui nos comentários, a sua opinião sobre a existência ou não desses preconceitos. E por que esse tema é importante? Vamos só situar um pouquinho, porque nós temos que quando falamos de mercado de trabalho, nós precisamos entender o que apresenta no mercado hoje. Aliás, o nosso país e, aliás, até uma tendência mundial. O nosso país está num processo, vocês já devem ter ouvido isso, de envelhecimento. Nós temos uma população que está caminhando, segundo dados do IBGE, ao envelhecimento, a um número maior de pessoas idosas com relação à natalidade, pessoas que vão ali entrar nesse mercado de trabalho. Hoje, segundo o IBGE, são 23 milhões e meio de pessoas consideradas já nessa fase madura, consideradas mais de 50 anos. E isso gera uma situação macro com relação à necessidade de inovações, de deixar pessoas ativas no mercado, porque nós temos questões previdenciárias que envolvem a necessidade de maior número de contribuintes e também a dificuldade cada vez maior de atingir o grau de aposentadoria, porque essa idade vai aumentando. E aí você precisa de maior tempo no mercado. Mais idosos, maior a necessidade do governo gastar com saúde, gastar com manutenções e outras finalidades. Mas também o incentivo à integração deste no mercado de trabalho. E você tem a necessidade microeconômica, que é de buscar a integração deste profissional numa tendência de mercado que se mostra flutuante. E aí eu vou dar uma introdução e aí eu gostaria que você completasse com relação aos tipos de profissionais. Porque nós temos um jovem que busca uma colocação no mercado, mas encontra a inexperiência, a rotatividade, a falta de comprometimento, a falta de perspectiva, a falta até mesmo de buscar criar uma carreira dentro de uma empresa que era muito comum antigamente. Por outro lado, você tem profissionais idosos que são mais comprometidos, que buscam estabilidade, que são integrantes de uma sociedade ativa, participante, níveis culturais e busca de orientações e que estão no mercado a servir. Por que esses dois mercados vêm se mostrando, dentro da fase de contratações, ainda pouco explorado ou com dificuldades de exploração? Bem, eu entendo que isso acontece muito porque a gente ainda não desenvolveu a nossa mentalidade com relação à real contribuição de cada colaborador, de cada faixa etária. Hoje a gente vai falar, claro, voltado para a parte dos profissionais 50 a mais, que é o nosso foco, mas mais para frente a gente pode falar um pouquinho também sobre outros perfis diferentes dentro da equipe. Inclusive, se você tiver mais curiosidade em saber como administrar diferentes perfis, deixa aqui embaixo o seu comentário, dizendo que você quer saber mais, que a gente também vai preparar um material aqui para vocês sobre isso. Mas o primeiro ponto que eu destaco aí nesse sentido, Rogério, é a questão da nossa mentalidade. Tanto a mentalidade do empreendedor, quanto a mentalidade do nosso próprio RH. E nesse ponto eu vou fazer uma chamada também para profissionais, colegas da minha área, porque a gente precisa rever muitos conceitos na hora da gente contratar.
Um dos mitos que a gente ouve muito é a questão de que o profissional 50 a mais é uma pessoa que não é antenada com as inovações e com a tecnologia. É um mito por quê? Porque eu mesma já conheço muitas pessoas dessa faixa etária em diante que realmente assim dão um verdadeiro banho em muita pessoa mais jovem com relação à forma como ela vai se atualizando. Então, isso é um mito. A gente achar que um profissional 50 a mais, ele não tem habilidade com tecnologia. É claro que, diferente das novas gerações, ele não vai ter o mesmo, a priori, né, mesmo grau de conhecimento. Mas, a partir do momento em que a empresa ela se propõe a treinar e desenvolver esse profissional, quem disse que ele vai ser menos capaz que uma pessoa mais jovem? De onde nós tiramos essa ideia de que ele tem menos capacidade e é mais desatualizado? Então, esse é um dos mitos que a gente precisa começar a quebrar. E o RH, ele é um dos principais responsáveis por começar a quebrar esses preconceitos. O RH é responsável por pessoas. Então, se a gente está falando de pessoas, a gente precisa trabalhar não só as competências técnicas, mas as competências comportamentais dessa equipe, para conseguir realmente enxergar o profissional 50 a mais com outro olhar. Eu entendo bem a sua colocação, mas eu gostaria de fazer apenas mais uma pergunta com relação a isso. Existe, dentro de quem é empreendedor, uma visão de custo, de resultado, de expectativa. Todo empreendedor, todo empresário, ele coloca na ponta do seu lápis, num primeiro momento, o seu custo efetivo de ter um profissional. Porque ele envolve treinamento, ele envolve desenvolvimento, custos para contratação, custos de desenvolvimento ao longo prazo, médio prazo, para que esse profissional traga um retorno. Ele tem que investir no treinamento. Quando você coloca uma área voltada, na verdade não seria uma área, uma expectativa da contratação de um profissional, eu acredito que a grande maioria faça essa conta para saber o que gera um melhor resultado, o que gera uma resposta mais rápida dentro do meu investimento na contratação. Porque eu tenho, de um lado, uma expectativa de uma produtividade maior com um jovem que me gere, às vezes, um custo menor, talvez pela necessidade que eu tenha que ter de um treinamento mais a longo prazo. Ao outro lado, eu tenho um profissional mais experiente, às vezes com muito mais preparo, mas eu tenho um custo maior com relação à sua profissão, ao seu desenvolvimento. Às vezes ele está ali preparado. Quando você faz a seleção, quando chega uma possibilidade de desenvolvimento de um profissional desse, o cliente ele já vem com uma expectativa de contratação de um profissional, ou o escritório acaba demonstrando isso de certa forma, dentro do seu perfil de vaga, aquilo que demonstra mais efetividade. Como que é esse passo? Geralmente já vem com a expectativa, sim. Muito também imbuído desses pensamentos que eu falei para vocês há pouco, que a gente enxerga como mitos. Então, a gente sabe que existe a expectativa do dono do negócio, ou às vezes do RH que nos contacta, só que o meu trabalho dentro da minha empresa, dentro da minha consultoria, vai muito nesse sentido, de a gente começar a desconstruir algumas visões que nós temos. Porque o RH, eu vou bater muito nessa tecla com vocês sempre, mas principalmente nesse momento. O RH é um dos principais responsáveis pela construção e modificação de mentalidades dentro da sua empresa, seja ela uma pequena, uma média ou uma grande empresa. Então, o próprio RH muitas vezes precisa começar a rever as suas próprias posturas, o seu papel e começar a trazer para a equipe do RH pessoas com visões diferentes. Trazer realmente a visão de um RH mais estratégico e não de um RH tradicional como a gente vê muitas vezes. E o que eu estou chamando de RH estratégico aqui nesse caso? É um RH que enxerga potencial, que enxerga resultado em perfis diversos. Mesmo no mais velho? Mesmo nos 50 anos? Com certeza. Porque você tem a expectativa de quem contrata é de ter essa perspectiva de desenvolvimento relacionado ao jovem.
Então, esse jovem, ele chega com gás, ele quer produzir, ele vai trazer ali a força motivadora de transformação. E os 50 a mais, a impressão que se tem, o mito que se tem, é aquela pessoa cansada, encostada, que já não está querendo mais crescer profissionalmente. E pelo que se tem, por pesquisas, por levantamentos, é justamente o contrário. Esse jovem ele tem uma rotatividade, às vezes até uma falta de comprometimento maior com a vaga disponibilizada, com a expectativa, porque ele está procurando escalar. E nessa escala profissional, ele muitas vezes não tem a fidelidade. Às vezes ele tem até um conhecimento, mas não tem a prática, tá? Não tem a experiência, a expertise. Quando você tem aquele que tem 50 a mais, tido como mais experiente, essa visão do acomodado, às vezes, da falta de produtividade, acaba muitas vezes caindo por terra, justamente pelo preconceito que você falou, porque são profissionais que têm uma bagagem, estão ativos no mercado, pela expectativa de vida, pela saúde que possuem, com condições de produzir muito mais, de igual ou até mais do que aquele. E esse comprometimento faz toda a diferença. Então, o custo entre um e outro, eu acho que ele, bem pesado, traz um resultado muito melhor e muito maior para esse tipo de profissional. Não sei se eu estou enganado dentro da visão de quem trabalha com RH, mas é a visão que eu tenho. Então, você pega hoje, você verifica que empresas estão investindo nessa condição pela escassez de mão de obra qualificada, isso é um pela fato. rotatividade exagerada, pelo custo que tem na contratação e às vezes perder esse profissional. E do outro lado, você tem esse comprometimento, esse custo, mas ele que te traz uma produtividade, uma fidelidade maior. E te traz uma condição de mais equilíbrio dentro do seu negócio. Mas aí, Rogério, eu quero fazer uma pontuação que eu acho muito importante no que você está falando. Primeiro, para você poder pensar em quem você vai contratar, em quem você vai treinar e desenvolver dentro do seu negócio, você precisa entender entender assim de uma forma mais ampla a cultura do seu negócio. Você que é dono aí de uma empresa, isso é fato, né? Você tem que saber para que lado você quer caminhar com a sua empresa e quem é que vai caminhar com você junto. Porque aqui a gente também tem que tomar um cuidado para a gente não criar um viés, de um viés e criar um estigma também, dizendo que o melhor profissional a ser contratado é da nova geração ou da geração anterior. Senão a gente vai realmente alimentar cada vez mais os preconceitos existentes no mercado de trabalho. Então, primeiro, olha para dentro, olha para a cultura do seu negócio, entende para onde você quer caminhar, quais são os valores que você pratica de fato aí dentro, não é o que está lá na plaquinha não, é o que é na prática. E com base nisso, o seu RH vai ter uma condição melhor de agregar os melhores profissionais, seja ele 50 a mais ou 50 a menos. E aí tem um outro ponto também que eu considero fundamental a gente pontuar aqui, questão do que a gente fala muito hoje em dia das gerações. Geração Z, geração Y, geração X, baby boomers, provavelmente você que trabalha aí no corporativo já deve ter ouvido esses termos em algum momento, às vezes só não tem a clareza do que seja. Mas isso está relacionado à questão da idade, né, da geração que cada um pertence e as principais tendências. Mas a gente tem que lembrar o seguinte, quando a gente está falando de ser humano, não é uma coisa tão simples, tão linear assim. É claro que existem ali alguns comportamentos que eles são, de certa forma, comuns a certas gerações, mas a gente não pode nem deve generalizar. Sim. Porque às vezes eu tenho um profissional que é da geração X, que é a turma dos 50 a mais, né? Conviveu muito mais com pessoas mais jovens e absorveu alguns comportamentos. Ao passo que eu posso ter uma pessoa exatamente da mesma faixa etária, da mesma idade, que conviveu com pessoas mais maduras e vai trazer provavelmente mais características dessas gerações anteriores com as quais ela conviveu. Então a gente tem que tomar um cuidado para não massificar tudo isso, para não colocar tudo no mesmo, na mesma cesta. É muito bem colocado esse ponto,
porque pode passar a falsa impressão de ter uma competição de qual que é o melhor. Mas a base é nós conhecermos qual é o nosso mercado, o que é o meu negócio. Porque existe ali uma identificação de perfil, até mesmo de consumo, de identidade com o consumidor e também de relação com o nicho de mercado que eu quero atingir. Isso é fato. Tá? Existe também um outro mercado que se desenvolve, também voltado para esse público 50 a mais. Isso também é fato, como existem outros. Então, cada categoria profissional, cada atividade empresarial, ela deve ser levada em consideração a sua atividade econômica, a comunicação com o seu público, aquilo que você quer transmitir. Essa identidade passa também pelo tipo de profissional que você contrata. Isso tem que ficar claro, é válido e deve ser muito bem observado. Nossa observação, aliás, a minha, que eu levo muito em consideração, é que quando nós colocamos este preconceito, essa resistência, que isso, no meu ponto de vista, até pela necessidade, está sendo modificado, porque nós vamos tendo essa expectativa de mercado muito rotativa, muito volátil, né, que ele vai tendo uma outra caracterização cada vez mais. Eu falo isso porque eu estava comparando duas redes de supermercados existentes aqui, o nome não convém agora, com perfis completamente diferentes. Eu comentei isso com você uma vez. Uma rede de supermercado, ela tinha um nicho de colaboradores jovens, com idades, com certeza, abaixo dos 40 anos. Eu colocaria até abaixo, ali no nível de 30 anos, a média. Né? E uma outra rede de supermercados, claramente identificado com um perfil de 50 a mais. E eu comecei a observar esses dois negócios, duas redes de supermercados, são redes grandes inclusive, e eu percebia que cada vez que eu ia em uma, aonde era mais jovem, não eram os mesmos, era incrível, toda semana parece que tem alguém novo. Né? O atendimento era diferente, a atenção era diferente, a comunicação era completamente diferente. E ao passo que a outra era um comportamento de cordialidade, era um comportamento de respeito, era um comprometimento que toda vez que eu vou lá, isso eu estou acompanhando já faz um ano, observando essas duas redes. Você se sente mais acolhido. Isso faz diferença ao consumidor. Sim, tem a ver com o público que você atende. Exatamente, também. é o nicho de mercado, porque a comunicação tem ali, estabelece uma comunicação, uma fidelidade. E isso traz também um retorno. Talvez um invista em relações a custos, não sei, porque eu não entro nas contas, eu não soube como é essas contas, mas a outra, ela tem esse público um pouco mais cativante. O que eu quero dizer com isso não é o segmento. Eu quero dizer com isso que as pessoas, elas são ativas de 50, de 60, de 70 anos, dispostas a trabalhar, dispostas a produzir e tendo muito a oferecer. Então, esse preconceito que existe, e existe de fato ainda um preconceito, como existe com mulheres, como existe com trans, como existe com outras questões até mesmo de raça, de credo religioso e outras, essas resistências, elas precisam ser quebradas para levar em consideração o profissionalismo e a capacidade de produzir, porque todo empresário, todo empreendedor, como eu disse, ele visa lucro, ele visa resultado. Então, a pessoa ela tem que ter atenção, e o nosso papel aqui é chamar para essa responsabilidade, a atenção para o resultado. Porque no primeiro momento se pensa apenas na fase econômica, mas não é só o econômico a curto prazo, mas é o econômico que pode gerar a longo prazo. Porque é onde o planejamento ele vai se estabelecer ao longo prazo de forma efetiva e não simplesmente na rotatividade que lhe traz insegurança.
Sim, e eu entendo também que um outro ponto que a gente precisa olhar nessa questão dos 50 a mais é porque, assim, como você falou no início do nosso vídeo, a população, não só brasileira, mas mundial, está envelhecendo. Nós estamos vivendo mais, nós estamos trabalhando mais, as leis previdenciárias mudando e nos colocando cada vez mais para frente a nossa aposentadoria. Até mesmo obrigatoriedades de contratação Exato. de profissionais para justamente motivar isso, né? Então, esse é o ponto que eu quero trazer, porque mais para frente, e não tão mais para frente assim, nós vamos começar a ter um mercado de pessoas mais maduras. E aí a pergunta é, você que tem aí o seu negócio, e claro, você quer perpetuar o seu negócio aí de forma sólida, robusta, a gente precisa pensar o seguinte: lá para frente, quando a maior parte do mercado for composta por profissionais mais maduros, será que vai ter espaço para esses preconceitos que nós ainda temos hoje? Porque a realidade é uma só, nós estamos envelhecendo. A gente precisa começar a rever conceitos, a gente precisa começar a quebrar alguns paradigmas dentro da área de gestão de pessoas. E por isso que eu tanto bato na tecla, principalmente dos profissionais da minha área e também quem tem o seu próprio negócio. Porque a gente precisa, acho que o ponto inicial aqui não é só a gente olhar para dentro do negócio, mas é começar a ter uma visão macro no sentido de enxergar que todos nós estamos envolvidos dentro desse processo de envelhecimento. Nós também estamos envelhecendo. E aí a questão é, a nossa força de trabalho vai ter menos valor do que a gente consegue contribuir hoje? Com certeza não. Porque conforme a gente vai tendo mais experiência, adquirindo mais conhecimento, a gente vai agregando valor para nós enquanto carreira, mas também para o negócio que a gente está desenvolvendo. Então, mais para frente, se a gente não começar a mudar isso agora, mais para frente a gente não vai ter como contratar. Porque a população economicamente ativa, ela vai ser muito menor em relação ao que a gente tem hoje. Então, realmente é urgente a gente começar a falar sobre isso e rever os nossos conceitos. Não há mais espaço para a gente continuar mantendo essa mentalidade fixa de gestão de pessoas. Hoje a gente fala tanto de diversidade e inclusão nas empresas e vira um slogan, né, para muitos negócios. E é lógico que é importante, é uma questão essencial hoje em dia, mas é mais do que você falar isso para trazer uma marca bonita para o seu negócio. É muito mais, é você realmente acreditar nisso, é você colocar o seu pensamento, o seu coração nisso e saber que isso é verdade, que isso vai dar resultado. Que você ter uma equipe diversa vai fazer com que o seu negócio seja mais produtivo, porque você vai criar um ambiente propício para a aprendizagem organizacional, com trocas de experiências, de conhecimentos, e automaticamente isso vai gerar mais resultado para a sua empresa, independente do porte e do segmento. Isso teria voltado dentro para uma renovação das políticas de RH? Sem dúvida. Em que sentido a gente trabalharia com isso? Seria uma construção de um método, de um sistema? Como seria essa reorganização do RH diante desse aspecto? De um esclarecimento, voltar a observar isso? Como seria isso? Bem, começaria, na verdade, pela renovação da mentalidade do próprio dono. Porque não adianta eu falar para vocês, renove o seu RH. Porque se o RH vai criar um programa voltado para desenvolvimento de pessoas, ele vai precisar em algum momento da aprovação do dono do negócio. E aí, se o dono do negócio não tem essa visão mais aberta, essa visão mais estratégica, tudo aquilo que o RH criou vai por água abaixo. Então começa pelo desenvolvimento de mentalidade do próprio dono do negócio, seja pequena ou média empresa. A partir do momento desse desenvolvimento de mentalidade, dessa conscientização, aí sim é importante rever a composição do seu RH na sua empresa. Começar a entender qual é o perfil das pessoas que estão aí dentro cuidando de outras pessoas. Então, tudo realmente começa com a questão da educação do próprio negócio, do dono do próprio negócio e da educação dos profissionais de RH. E, consequentemente, claro, isso vai se estendendo por toda a empresa. Mas haveria a necessidade de uma modificação de critérios seletivos, de preparo do desenvolvimento deste
profissional também, seria também, isso? Também. Porque aqui a gente está falando de vários elementos. A gente está falando de cultura organizacional, a gente está falando de política de RH, que também está dentro dessa parte. A gente está falando de uma composição de equipes que você tem atualmente no seu negócio. Então, é uma coisa muito ampla. Mas eu começo dizendo, é a questão da conscientização do dono do negócio. A partir do momento que o pequeno e médio empresário, ele começa a enxergar o seu negócio como oportunidade de trazer talentos para que gere o lucro que ele deseja, ele vai começar a estimular o seu RH de uma forma diferente. Ele vai conseguir chamar o seu RH para fazer parte das reuniões e poder ter um diálogo para ver o que realmente é tendência de mercado, o que é oportunidade para o seu negócio para gerar esse lucro que a gente falou. Então, é ser mais aberto, é trabalhar essa flexibilidade e esse desenvolvimento contínuo, começando pelo próprio empresário. Existe hoje já uma crescente nessa modificação, se você puder explicar isso ou responder, com relação, como você trabalha na matéria de recolocação e desenvolvimento, se já está tendo, isso já se torna mais perceptível esse crescimento em matéria de busca de profissionais assim, ou ainda está gatinhando nesse sentido? Sim, nós vemos algumas empresas grandes que já tem alguns programas desenvolvidos nessa parte de agregar talento 50 a mais, às vezes 60 a mais e por aí vai. Porque, lógico, a gente não vai citar aqui alguns casos, mas tem empresas, por exemplo, de telecomunicações, tem empresas no ramo da beleza, que já tem programas desenvolvidos para agregar esses profissionais, para eles poderem desenvolver determinadas funções, já por terem muito repertório, muita experiência. Então, já sim é muito comum em grandes empresas. Nas pequenas e médias, isso existe? Existe. Mas são algumas iniciativas ainda muito tímidas. A gente precisa dar mais força para isso, para que isso realmente se amplie e se fortaleça no mercado, para trazer mais valor ainda e fazer as pequenas e médias empresas crescerem cada vez mais. Então a tendência é, em curto prazo, isso ter um aumento cada vez maior da busca de profissionais assim e a necessidade também do desenvolvimento desse empreendedor que está antenado na condição de mercado, de pensar já nessa possibilidade. Seria isso? Sim, existe essa tendência, sim. Mas para que isso continue, para que isso se perpetue, é importante a gente continuar falando sobre isso. Quanto mais nós falarmos sobre isso, mais consciência nós vamos tomar a respeito do problema e conseguir propor melhores soluções. Entendi, perfeito. Acho isso muito interessante, porque essa fase de que nós falamos da necessidade do RH, ele envolve também questões voltadas a treinamento, a apoio, a orientação, até mesmo trazer uma condição de mais valor, mais responsabilidade mútua nesse caso, né? Até mesmo uma questão de humanizar a relação de trabalho, tá? Porque o mercado ele tem essa necessidade de humanização. E não essa coisa simplesmente predatória que acaba também prejudicando muito o desenvolvimento da atividade. E isso acaba prejudicando até mesmo a sua atividade no mercado perante terceiros. Então, quem fica é aquele que se sente valorizado. Humanizar é uma condição mínima que nós temos de oferecer de respeito, de tolerância, de auxílio, de amparo, porque há ali uma troca, não simplesmente uma exploração. Nós estamos ali buscando uma crescente no mercado, que é uma tendência mundial, de utilizar essa mão de obra que nós vamos precisar, né? E isso, existem países que já encontram dificuldades, que estão em busca de contratação de profissionais de outros países, porque já não encontram mão de obra disponível no seu próprio mercado. E nós estamos falando de países com alto nível de desenvolvimento, aonde ainda a resistência, onde pode parecer que existe uma barreira contra a imigração, mas tem carência de profissionais, porque esse giro é tão grande e acabam vindo buscar até mesmo o nosso país.
Setores de tecnologia, setores de desenvolvimento de TIs, setores de engenharia, são setores que as pessoas vêm buscar até mesmo de desenho. Olha que interessante, né? Eu tenho um cliente que ele tem um filho que ele é desenhista de mangá e vieram buscar ele aqui. Importaram ele, foi para Portugal, de Portugal já está na Inglaterra. Então, essa tendência dos mercados é de busca de profissionais qualificados. Tá? E nós temos que fazer um trabalho de qualificação do nosso profissional, mas de valorização daquele profissional que está disponível no mercado. Então, essa humanização também traz a fidelização desse profissional. E isso é muito importante ao desenvolvimento do nosso negócio, que quando nós começamos a colocar, eu gosto de falar de custo, não sei se vocês perceberam isso. Ninguém percebeu. Eu gosto de falar de custos porque dentro de um planejamento, nós pensamos errado muitas vezes, que é só comprar matéria-prima, produzir e vender. Tira a mão de obra, tira o imposto, o resto é lucro. E não é assim. A gente faz um projeto de desenvolvimento, nós fazemos um planejamento que é para 5, para 10, para 15 anos. Então você precisa olhar os detalhes, porque são nos detalhes que você mantém uma perspectiva muito grande de crescimento sustentável. E não aquele que você cresce exponencialmente e de repente você cai como se não tivesse passado no mercado. Então este criador, esse empresário, esse motivador, ele tem que estar ali ligado em todas as situações da empresa, que passa pelo planejamento, que passa pela RGAP, que passa pelas relações de trabalho, que passa pelas questões jurídicas, tributárias, que passa pela estrutura do seu empreendimento, do desenvolvimento, que traz segurança para você e para quem está lá. Então a gente começa a olhar a empresa, o negócio, como uma grande possibilidade e não apenas aquela questão predatória que esse, infelizmente, sinto informar, não fica no mercado. Ele simplesmente passa. Pode causar um prejuízo, mas ele vai passar. E isso que você colocou, Rogério, é essencial, porque hoje a gente está vendo aqui da parte de gestão de pessoas um movimento bem interessante nesse sentido. Hoje em dia, a mentalidade das pessoas aqui fora mudou bastante. Sim. Então, antes era aquela visão do manda quem pode e obedece quem tem juízo. Só que hoje algumas coisas estão mudando nesse sentido, porque hoje as pessoas, até pelo acesso à internet, a mais informações, elas estão se empoderando mais com alguns conhecimentos e hoje elas estão se tornando um pouco mais... elas estão se tornando um pouco mais protagonistas no mercado de trabalho. Hoje ela questiona o empregador, coisa que há anos atrás a gente nem sonhava em fazer. Sim. Né? Porque hoje você tem acesso a muitas informações, algumas verdadeiras, corretas, outras nem tanto, mas nós temos, essa é a verdade. Então, hoje, o seu negócio ele pode ser colocado em xeque quando você não tem uma política de gestão e uma política de recursos humanos bem alinhada. Então, se a gente está falando aqui hoje de um público 50 a mais, é porque essa é uma realidade de mercado hoje. A gente tem hoje um considerável contingente de profissionais nessa faixa etária e que a gente não dá para fazer de conta que não exista. E aí a questão é você, como dono do seu negócio, extrair o melhor que você pode dessas pessoas que com certeza podem contribuir e muito para o crescimento e a continuidade da sua empresa. É claro que assim, cada faixa etária, cada perfil de profissional tem a sua forma de contribuir. E aqui a gente está falando dos 50 a mais, porque é uma coisa que eu e o Rogério conversamos há pouco tempo, né, que a gente está vendo realmente um desperdício mesmo dessa força de trabalho. Justamente por esses preconceitos, esses mitos que não servem de absolutamente nada para o seu negócio. Desperdiça talento, desperdiça história, desperdiça sabedoria. Né? Então, o profissional que ele é, o empreendedor que ele é antenado, ele é ligado nisso, ele valoriza, ele não deve desprezar, ao contrário, ele deve valorizar uma oportunidade que está surgindo, com grande possibilidade de retorno para ele. E utilizar isso como um meio de negócio. Né? Sim, e muitas vezes, de repente, pode acontecer, você que está ouvindo a gente aqui, ser um desses casos que a gente está falando. De repente, você se viu nos 50 a mais
e você teve uma dificuldade de recolocação no mercado, você decidiu empreender, porque você encontrou uma limitação ali. Então, de repente, você pode ser uma dessas provas vivas que a gente está comentando aqui, porque também essa é uma tendência hoje. A partir do momento que eu tenho um profissional nível sênior, que o mercado entende que custa caro, ele vai ter mais dificuldade de ser recontratado, porque hoje a média de recontratação de um profissional 50 a mais é de mais de um ano. Então, você imagina, se você não tem ali um colchão financeiro para dar suporte para você, até você se recolocar, você ficar aí um ano desempregado, realmente não é fácil. Então, de repente, você é uma dessas pessoas que enxergou na dificuldade uma oportunidade, resolveu abrir o seu negócio e provavelmente vai ver muitas pessoas passando pela mesma dor que você. Então, será que realmente a sua história também não se conecta com a história dessas pessoas que a gente está falando aqui? Será que você está preparado para construir uma equipe, valorizando e aproveitando as vantagens de ter um profissional 50 a mais? Aproveite e já deixa essa mensagem aqui, a resposta aqui embaixo também, para nós sabermos, porque é importante para o seu negócio. E essa nossa conversa fez sentido para você? Te ajudou a mudar um pouquinho a sua mentalidade, a melhorar, ampliar o seu horizonte? Então, comenta aqui embaixo, compartilha também com outras pessoas que você conhece que vão se beneficiar desse conteúdo e não esquece de ativar o sininho para continuar acompanhando o nosso conteúdo aqui. Nós queremos agradecer vocês sempre pela oportunidade de dar vazão a esse canal, de trazer a possibilidade de não só de entretenimento, mas de orientação, de esclarecimento. Então, compartilhar esse vídeo, deixar aqui o seu like, nos ajuda, nos fortalece também. Agradeço mais uma vez a presença de todos e espero encontrá-los no nosso próximo encontro. Até lá! Até a próxima!